Então, para iniciar o seu tricô, nós precisamos montar os pontos na agulha. Essa quantidade de pontos a montar na agulha vai definir a largura da sua peça e também vai servir de base para o início do tricô. Supondo que a minha peça precise de uma largura de 30 pontos, para eu saber a quantidade de fio para essa montagem, eu vou enrolar o fio na agulha dessa forma por 10 vezes. Aqui eu tenho fio para 10 pontos. Como eu preciso de 30, eu vou dobrar. Aqui eu tenho para 20. Dobro mais uma vez. E aqui eu tenho para 30 pontos. Esta é a quantidade de fios necessários para montar 30 pontos na agulha. Existem duas formas de montarmos os pontos na agulha. Eu vou ensinar a primeira, que depois que nós descobrimos a quantidade de fios para os pontos, eu vou colocar a ponta do fio no polegar e o fio que sai do novelo no indicador, dessa forma. Os dedos ficam em formato de pinça, ok? E o restante dos fios eu vou segurar com esses 3 dedos. Fica dessa forma. Com a agulha por baixo, dessa forma, você vai virar a mão para você. Então, com a ponta da agulha eu vou embaixo do fio do polegar, por cima do fio do indicador e passo por dentro dessa argola do fio do polegar. Essa primeira montagem, ela fica mesmo com 2 pontos. Mais uma vez, eu vou com a ponta da agulha embaixo do fio do polegar, por cima do fio do indicador e passo por dentro da argolinha do polegar. Repare que agora eu montei um ponto. E eu vou repetir esse processo até que eu tenha os 30 pontos na agulha. Aqui eu já estou com 5. Repito esse processo. Mais uma vez, a ponta da agulha embaixo do fio do polegar, a agulha em cima do fio do indicador e eu passo por dentro dessa argolinha feita no fio do dedo do polegar e puxo ambos os fios, tanto do polegar quanto do indicador, e ajusto os pontos na agulha. Trinta pontos na agulha. Ou seja, essa quantidade de pontos são os pontos necessários para eu atingir a largura da minha peça. Após eu montar os 30 pontos, nós vamos pegar o restinho do fio que sobrou e dar um nó aqui no final, dessa forma, apenas para deixar esse ponto seguro, para não correr o risco desse ponto abrir ou escapar. Um nó simples, dessa forma. Aqui nós já podemos iniciar a primeira carreira do nosso ponto. Você vai virar a agulha dessa forma.
e já trabalhar o primeiro ponto. Agora eu vou mostrar a segunda forma de montar os pontos na agulha, onde você não precisa deixar o excesso de fio para essa montagem, ok? Então, eu vou desmanchar o nó que eu tinha feito. Dessa forma. Vou empurrar todos os pontos para fora da agulha. E dessa forma eu desmancho. Bem simples. Para essa montagem, eu vou precisar de 2 fios. Você pode pegar um fio de dentro do novelo e um de fora, ou você pode ter 2 novelos puxando de cada um o respectivo fio. Para essa montagem, você vai dar aquele nó corrediço dessa forma. Mais uma vez. Cruzo o fio dessa forma. Dentro dessa argola eu vou puxar a outra ponta do fio. Esse é um nó corrediço, porque eu consigo ajustar esse nó apenas puxando o fio. Feito o nó corrediço, agora você vai separar um fio que vai ficar no polegar e o outro no indicador. Dessa forma. Vai virar a mão para você e com a ponta da agulha por baixo do fio do polegar, por cima do fio do indicador e por dentro da argolinha formada no dedo polegar. Mais uma vez, por baixo do fio do polegar, por cima do fio do indicador e por dentro dessa argolinha formada com o fio. Mais uma vez, com a agulha por baixo do fio que está no polegar, por cima do fio que está no indicador e por dentro dessa argolinha formada neste fio do polegar. E puxa ambos os fios. Repare que aqui eu já montei 3 pontos. Este último que está na agulha, que é o primeiro, ele é um nó corrediço. Nós não vamos utilizar ele no nosso trabalho, apenas os pontos após este nó corrediço. No caso, a minha peça precisa de 30 pontos para eu alcançar a largura necessária. Então eu vou montar 30 pontos. Excluindo da montagem e da contagem este nó corrediço. Já tenho os meus 30 pontos montados na agulha. Esse nó corrediço do início nós não vamos contar na contagem aqui dos pontos da agulha. Então, eu vou virar o trabalho. Neste momento que vamos iniciar a primeira carreira, que é onde o nosso tricô vai ser iniciado, você vai escolher com qual fio você vai trabalhar, porque nós temos 2 fios aqui, ok? Então, com uma tesoura, você vai escolher um dos fios que você vai cortar. Não vai mais precisar deste fio. E vai iniciar o seu ponto. Quando você chegar nesse último ponto, que é o nó corrediço, você apenas derruba
este ponto da agulha. Eu vou trabalhar um ponto qualquer, somente para chegar até este nó, para mostrar como que nós vamos derrubar este nó corrediço da agulha. Já estou chegando aqui no final. E repare, aqui é o meu nó corrediço. Eu apenas derrubo ele da agulha dessa forma. Ok? Vou virar para continuar a segunda carreira e pode deixar o nó dessa forma. Como ele está preso, ele não vai cair. No final do teu trabalho, você pode puxar esse fio dessa forma e arrematar essas duas pontas por dentro do teu trabalho. A diferença desse segundo método de montagem de pontos na agulha é que você não precisa deixar fio reserva para a montagem. Você já vem direto com as duas pontas do fio e você pode montar quantos pontos quiser sem correr o risco de errar na quantidade de fios que foi separados para a montagem.